Eu queria conversar com vocês sobre isso para desmistificar um pouco essa questão das colônias espirituais de quem está despertando a consciência agora. E descobre que a conversa da reencarnação é uma bênção não é uma boa conversa. Que descobre que as colônias espirituais não são feitas somente de espíritos de luz. Que, ó, meu irmãozinho, venha cá, Ministério da Reencarnação está te esperando. Que nós temos, como temos na fisicalidade, todo tipo de consciência do outro lado. Consciências que querem o seu bem, consciências que querem o seu mal e consciências que não ligam para você. Da mesma forma que aqui na fisicalidade. O cérebro ele trabalha por comparações e buscando na nossa experiência. Então é isso que a gente vai fazer, vai começar a fazer para entender um pouco mais as colônias, né? Então pensa o seguinte, como que é o 5D? Como que é assim, morremos, vai para onde? Quando a gente dorme, desdobra, vai para onde? Né? A gente precisa pensar que o outro lado é muito parecido com este lado, ou melhor, este lado é muito parecido com o outro lado. E quando eu estou falando do outro lado, eu estou falando desse lado das colônias, tá? Porque a gente pode, dentro de uma dimensão, isso eu explico para vocês nos cursos, né? Quando a gente fala quarta dimensão, quinta dimensão, a gente está falando de uma faixa frequencial que ela é relativamente grande. Então, quando a gente fala da quinta dimensão, o 5.1 é diferente do 5.9. Tá? É que a gente coloca esse rótulo de 4, 5, 6 para a gente poder entender, mas isso na verdade não existe, existem faixas frequenciais, né? Então as faixas frequenciais, mesmo dentro desse rótulo de 5D que a gente dá, é extremamente diferente. Né? Então, entendendo isso, a gente começa a entender o que eu estou querendo dizer para vocês em termos de como as coisas são do outro lado, que na verdade é como as coisas são desse lado. Tá meio Dilma aí o negócio? Eu vou explicar. Esse lado é reflexo do outro, não é o contrário. Tá? Então, quando a gente cai no esquecimento daqui, a gente fica assim, nossa, como que será o outro lado? Não é como que será o outro lado, né? Aqui é o reflexo de lá. Então, aqui é o espelho de lá. Só tem alguns anos de diferença. Isso o próprio livro do nosso lar fala, né? Lá fala 50 ou 100 anos, não lembro bem agora, que estaria de diferença e tudo mais, mas é só para a gente entender um pouco que existe realmente uma diferença em termos de progresso, tecnologia, cultura, enfim, do outro lado para esse. Desse lado que é mais próximo, diria que esse 5.1, 5.2 do outro lado, muito próximo à nossa quarta dimensão aqui, tá? Onde as colônias estão. As colônias, essas que nós estamos conversando aqui, Nosso Lar, Aruanda e tudo mais, essas que são mais pops, que a gente sabe o nome e tudo mais, elas estão muito próximas à fisicalidade, tá? Elas não são colônias longe, em faixas frequenciais mais longe, no final da 5D, na 6D, elas são as mais próximas da fisicalidade nossa aqui da 4D, né? E essas colônias, como eu disse, você pode utilizar a mesma referência aqui da Terra, então, da nossa fisicalidade. Então você pode pensar que tem casas, que tem prédios, que tem carros, ônibus, ou seja, veículos, do jeito que o livro do Chico descreve mesmo, né, do nosso lar e tudo mais. Então, dá para imaginar dessa forma. Agora, fazendo esse mesmo paralelo, a gente começa assim, bom, então como que funciona uma colônia? Quer dizer que uma colônia, então, todo mundo é bonzinho na colônia, todo mundo é maravilhoso, todo mundo quer o bem de todo mundo, aquele negócio do filme do Nosso Lar, né? Todo mundo anda de branco, todo mundo... Olá, meu irmão, como você está? Que maravilha, né? É claro que não é assim, né? Isso é o que a gente vem falando desde o DG1+, para você não sabe, o DG1+, nosso segundo curso online aí, tá para você, já faz anos que está aí disponível. A gente foca no que é o planeta Terra em todas as dimensões. Então, sou eu falando disso 12 horas. Então, se você quer saber com bastante detalhe, é o DG1+, que vai esmiuçar isso que eu estou falando para vocês. Então a gente sabe que uma parte é reflexo da outra. Então, como que é uma colônia espiritual? É igual uma cidade. Aqui nossa, vamos fazer esse paralelo? Dentro de uma cidade nós não temos, e aí eu estou fazendo uma analogia, tá? Nós não temos bairros legais que dá pra gente visitar, que não tem perigo, né? Que tem muita árvore, que a natureza, que é bonito, que não sei o quê. E outros bairros que nem tanto, você não se sente tanto bem, né? Você se sente um tanto quanto inseguro, as coisas não são
plasticamente estão bonitas, né? Então a gente pode fazer esse mesmo paralelo dentro de uma cidade astral que também é assim. Então, dentro dessa analogia que eu estou fazendo, dá para a gente ver que existem partes dessas colônias que nos interessam mais e parte dessas colônias que nos interessam menos. O interessante é a gente lembrar quem manda no planeta Terra, né? Quem manda no planeta Terra não é nenhuma consciência a favor do despertar, né? É a cabala escura e aqui na fisicalidade é o governo oculto. Não seria diferente no 5D. Então no 5D, a administração do outro lado também é feita pela cabala escura, tá? Da mesma forma que a administração dos governos da Terra também são feitas pela cabala escura. A cabala escura administra o 4, 5, 6D, a Terra inteira, tá? Mas, da mesma forma que dentro das cidades na fisicalidade, dentro das comunidades, dos bairros, das pessoas, nós temos pessoas a favor e contra o despertar, movimentos a favor e contra o despertar, movimentos neutros, pessoas neutras. Nas colônias nós também temos. Então é isso que eu queria explicar para vocês, que quando a gente fala que a colônia é administrada pela cabala escura, você pode falar assim, eu não quero ir para uma colônia espiritual. Bom, então o que você está fazendo aqui na Terra, né? Porque aqui na fisicalidade também, aqui na fisicalidade, quer dizer, aqui também é administrado pela cabala escura, então como que faz? Como é que a gente sai? Como é que a gente foge? Não tem para onde fugir, né? Então a gente precisa ser inteligente e estratégico da mesma forma que nós somos na fisicalidade. Né? Nós não vivemos dentro das nossas, ou tentamos, né? Aqui pelo menos na educação consciencial, nos nossos cursos, nas nossas amizades, nos lugares que a gente vai, a gente não tenta pelo menos estar próximo das pessoas que têm boa índole, são bons cidadãos, que estão mais próximos do despertar da consciência? Pois é, do outro lado a mesma coisa. As consciências que pensam que estão vibrando na mesma faixa frequencial dentro da mesma colônia, pode ser nosso lar, pode ser a Aruanda, pode ser a colônia que você quiser, elas também se agrupam. Então existem grupos dentro das colônias que são a favor do despertar, existem grupos que são contra o despertar, existem grupos que são neutros, tá? Então o que eu quero falar para vocês é que a colônia, ela não é uma opção, ela é uma excelente opção para quem desencarna. Que pelo menos você está dentro de um lugar organizado, que você conhece, que é mais próximo da sua realidade. Isso tudo é o que a gente já fala no DG1+, é o que a gente já fala aqui nos cursos, né? E o que a gente explica para vocês. Então o Lael até tinha uma brincadeira, né? Quando chegasse do outro lado, ele falava assim, você vai varrendo o chão e vai procurando o ponto cego, né? Ou seja, onde ninguém vai estar te vendo, e vai varrendo, e na hora que você está num lugar onde ninguém está te vendo, você conecta com a sua verticalidade, né? É mais ou menos isso, da mesma forma que a gente faz aqui. Então chega lá e eu faço o quê? É igual o que você faz aqui. Você não sai falando para as pessoas o despertar da consciência. Você já tentou fazer isso, você sabe o que acontece, né? Você não sai conectando na frente de todo mundo, não é verdade? Você vai fazendo a meditação, fazendo sua concentração. Do outro lado é igual. Quando você chegar numa colônia, vai ser a mesma coisa. Você não vai sair conversando com o despertar, sobre o despertar com todo mundo. Você não vai sair conectando na frente de todo mundo. Você não vai sair fazendo as coisas na frente de todo mundo. Você vai procurar os seus, né? Vai procurar os seus. E da mesma forma que acontece aqui, os seus, né? Eles acabam se achando lá, né? Então o que a gente tem que perceber, mais uma vez, que eu quero grifar para vocês, porque daí eu vou dar a informação que está faltando para a gente abrir o celofane nesse assunto. Este lado, a fisicalidade, é uma cópia do outro lado, não é o contrário. Então, não é assim, mas como a colônia foi criada? Não, a pergunta é o contrário. Como que as cidades na Terra foram criadas? Eu falo Terra na fisicalidade, né? Como que as cidades na fisicalidade foram criadas? A sombra e a semelhança das colônias espirituais. É o contrário. Não são as colônias que foram feitas com semelhança às cidades da Terra. É o contrário. As cidades e as organizações aqui foram feitas à semelhança de como é do outro lado. E da mesma forma que nós temos diversos tipos de cidades aqui, nós temos diversos tipos de colônia lá do outro lado. A gente não tem cidade aqui que é mais tecnológica, que é menos tecnológica, que é mais rural, né? Que tem mais verde, que tem menos verde, que tem mais prédio, que tem menos prédio, que tem mais casa. Do outro lado é igual, a lógica, a analogia que a gente está fazendo é a mesma coisa, tá? Então tudo isso que a gente está conversando aqui, com algumas pequenas exceções, tem nos livros do Chico Xavier,
tem na literatura espírita, né? E a gente só não tem a história de que a Cabala Escura é que comanda tudo isso do outro lado, né? Mas tirando esse pequeno detalhe, tudo isso a gente consegue pesquisar, né? Essa história de encarnação não é uma bênção, mas vamos lá. A reencarnação, né? Mas vamos lá então. O assunto da abertura do Celofanim é que existem dentro das colônias, e isso eu falo, é o começo da abertura do assunto. Isso eu falo no livro Manual do Terráqueo. Então não deveria ser novidade para quem leu. Depois eu conto uma novidade, que eu nunca falei. Mas primeiro, o que está no livro Manual do Terráqueo, eu não sei se todo mundo percebeu. Dentro de todas as colônias, existem os bairros ou movimentos do despertar da consciência. Então existem escolas do despertar, existem movimentos do despertar, existem aglomerados do despertar, vizinhanças, bairros do despertar da consciência, use o nome que você quiser, dentro de toda a colônia espiritual. Não toda, mas de diversas, porque existem colônias que são exclusivas de quem é da oposição. Colônias que têm 100% consciências contra o despertar da consciência. Então, na maioria das colônias existe movimentos pró-despertar da consciência. Então, se você for para o Nosso Lar, se você for para o Anda, se você for para qualquer outra colônia, você vai encontrar o movimento pró-despertar. Você vai encontrar uma educação consciencial lá, você vai encontrar as pessoas que pensam como você. Fiquem tranquilos. E o assunto que eu nunca comentei com vocês, que é a abertura do selo, e começa o movimento hoje para se falar sobre isso, da mesma forma que existem colônias 100% contra o despertar, colônias que são 100% da oposição, existem colônias 100% a favor do despertar da consciência. Cidades, colônias que foram construídas apenas com consciências a favor do despertar da humanidade. Essa é a primeira vez que eu falo isso no canal. E, não sei se vocês já escutaram, eu nunca escutei alguém falando isso. Então, quando a rede falou para eu falar isso hoje com vocês, era para começar esse movimento. Obviamente que essas colônias, elas são muito menores, são cidadelas, né? Que são 100% das consciências a favor do despertar. São cidades extremamente protegidas, são cidades extremamente escondidas, na sua grande maioria da Cabala Escura, para que não haja embate e conflito, porque, mais uma vez, todas as cidades astrais, elas estão muito próximas a nós. Por isso que o Lael gostava de falar isso também, né? Por que nosso lar está num lugar tão elevado, por que tem muro? Né? Porque se só entrasse quem tivesse coração puro, vibrando alto, não precisaria de muro, né? E ele tinha completa razão. Tem muro porque tem invasão. Tem muro porque tem, sim, essa transição, como tem nas grandes cidades, que você pode ir de um bairro para outro. Você não precisa estar vibrando bem para ir dentro de um bairro, de uma cidade ou de outra cidade. Do outro lado é a mesma coisa. É um deslocamento energético dentro do espaço-tempo, não entre faixas frequenciais. Porque dentro dessa faixa frequencial eu tenho vários tipos de consciência. Então, essas cidadelas a favor do despertar da consciência, com movimentos a favor do despertar, elas existem. Percentualmente, elas são muito poucas perto das outras que existem, obviamente. Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não importa se quando você desencarnar, ou quando você passar ali na erraticidade, ou for socorrido, ou o que acontecer quando você for para o outro lado, não importa onde você esteja, no local onde você está, tem um movimento do despertar. É isso que eu quero que você grave. Você não precisa estar numa cidade que é 100% despertar da consciência. Você estando em qualquer cidade, você tem um movimento do despertar.
E não precisa ter pressa em achar esse movimento do despertar. Da mesma forma que nessa encarnação, você passou alguns anos transitando entre outros lugares até estar onde você está agora. Eu estou falando isso para vocês porque vocês que estão na educação consciencial, vocês que estão despertando a consciência, estão, ou a maioria de vocês está, trabalhando nesse projeto. Vocês estão trabalhando no projeto, na construção de cidadelas 100% a favor do despertar da consciência nas esferas terrestres, no 5 e no 6D. Conscientes disso ou não? Desde doação de ectoplasma, que é o tijolo do 5D, até colocando a mão na massa mesmo, indo lá e projetando, enquanto dorme, enquanto desdobra. Então, parte do nosso trabalho na educação consciencial é esse projeto. E hoje, 19 de outubro de 2025, eu estou falando para vocês, e para muitos de vocês isso vai ressoar, para alguns não, que vocês fazem parte desse projeto. Vocês que estão com a gente na educação consciencial e em outros lugares do mundo, é óbvio. Em outros canais, pessoas que nunca me ouviram, isso não é exclusivo da educação consciencial, vocês estão entendendo isso. Estão trabalhando nesse projeto. Então, é uma excelente notícia, a gente só precisa ter muito cuidado na forma que trata isso, porque essas cidadelas estão escondidas da oposição. Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem realmente uma certa batalha do outro lado, que é incansável, né? Dentro das próprias cidades e entre cidades, né? Essas mais próximas da gente aqui. Mas esse assunto é um assunto que a gente vai desenvolver. E mais do que isso, num curso que eu e o Renato Marques vamos desenvolver para vocês, nós vamos mais a fundo nesse assunto. Tá? É aquele curso que eu fico brincando, né? Que é Morrendo com Lian e Renato e tudo mais, né? Que a gente vai falar sobre essa passagem do 4 para o 5D e das colônias, né? Então, esse curso que vai sim ser lançado, se tudo der certo, ainda no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos conversar profundamente sobre a questão das colônias e principalmente sobre as colônias a favor do despertar da consciência. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso para desmistificar um pouco essa questão das colônias espirituais de quem está despertando a consciência agora. E descobre que a conversa da reencarnação é uma bênção não é uma boa conversa. Que descobre que as colônias espirituais não são feitas somente de espíritos de luz. Que, meu irmãozinho, venha cá, Ministério da Reencarnação está te esperando. Que nós temos, como temos na fisicalidade, todo tipo de consciência do outro lado. Consciências que querem o seu bem, consciências que querem o seu mal e consciências que não ligam para você. Da mesma forma que aqui na fisicalidade, né? Tem uma frase boa que eu vi uma entrevista do Rubinho Barrichello, né? O piloto brasileiro, né? O Rubinho falou assim, gostei muito, vamos ver se vocês gostam também. Ele falou assim, 33% das pessoas que você conhece gostam de você. 33% das pessoas que você conhece não gostam de você. E os outros 33% não ligam. A gente passa a vida inteira tentando convencer os 33% que não gostam da gente a gostar da gente. Quer dizer, é uma perda de tempo enorme, né? E eu gosto muito desse pensamento. Eu não sei se é dele, mas eu vi ele falando. A questão das colônias é a mesma coisa. Quando você chegar numa colônia, pensa que tem 33% daquela colônia que pensa igual a você. Os outros 33% tá querendo que você se dane. E o restante não tá nem aí para você. Então vamos focar nos 33 que pensam igual a gente e vamos atrás disso. Ou se não quiser usar o 33, fala um terço, né? Tá tudo certo. Vamos atrás do que interessa, né? Vamos focar nas pessoas que gostam da gente. A gente passa muito tempo investindo. Aqui na fiscalidade a gente faz isso, né? A gente investe muito tempo em quem não está nem aí pra gente. Ou tenta convencer quem não gosta da gente a gostar. Que tal a gente começar a investir o nosso tempo em quem gosta da gente, em quem quer o nosso bem? E quem dá atenção, em quem te ama, em quem te quer bem, e quem pensa de uma forma positiva, que tem boa índole, né? Do outro lado é igual.
Então, quando a gente chegar do outro lado, tenha dúvida nenhuma que nós vamos nos conectar com quem vibra da mesma forma, independente de onde você está.